Oi pessoal, eu sou a Dani, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um bolo com o tema compras. Então fica aí no vídeo, assiste até o final, que esse bolo ele tem duas cores. Eu vou mostrar a técnica que eu uso pra fazer um bolo com essas duas cores diferentes. Então vamos lá fazer essa decoração. Aqui eu não vou fazer uma pré-camada, porque o meu bolo ele é de duas cores, como eu falei no início. Então eu já vou vir com a manga de confeitar com o meu corante já tingido. Eu coloquei um tom de rosa bem clarinho, porque eu vou vir com um tom de rosa um pouco mais escuro, porém a cliente me pediu um rosa claro. Então eu quis fazer essa diferença, só que de rosas mais clarinho. Essa técnica ela é bem simples, e pra quem tá iniciando eu acho que ela é bem bacana. Porque você vai colocar todo o seu chantilly na manga de confeitar e você vai ver como se você estivesse decorando ele mesmo com um bico. Só que ele tá ali só no ceguinho de confeitar mesmo. Vai indo fazendo essas voltas, tá vendo? Eu já fiz 3 voltas no bolo, não tem problema se ficar falha, porque depois a gente vai viralizando esse bolo. Esse meu bolo, ele é um bolo de mousse de maracujá e ele tem 3 camadas de recheio e 4 discos de massa. Ele é um bolo de 1,5 kg. Então vamos lá, essa parte eu finalizei, tá vendo que é bem simples e é super rapidinho quando você não tem tanta prática pra você fazer dessa forma, acaba sendo mais rápido, né? Então ali eu já coloquei o meu chantilly até mais ou menos a metade do meu bolo e eu vou viralizando com a minha espátula reta. É dessa forma mesmo, tá vendo? Colocou, vai fazer metade. E após eu finalizar, que eu ver que tá tudo certinho, tá bem alisado, eu vou vir com a outra cor em cima, fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz na parte de baixo. Tá vendo? Ali eu já tô gostando de como tá ficando o alisamento. Dei uma paradinha, tirei o excesso da minha espátula. Olhei se tinha alguma imperfeição, mas não tem problema também se tiver alguma imperfeição, porque a gente vai vir depois com uma espátula de textura, pra unir as duas cores. Então vamos agora para a segunda parte do nosso bolo, que é a outra camada de cor. Ali eu já tô começando da mesma forma, tá vendo? Vai fazer a volta em todo o meu bolo. Eu fiz uma cor mais escurinha, tá vendo? Só que não é tanto. É só pra dar um detalhe mesmo, porque eu não queria fazer ele totalmente de uma cor só. Então ali já tô indo na segunda fileirinha e eu vou fazer isso por todo o meu bolo. A mesma coisa na parte de cima. Ali ficou com um pouquinho de ar, tá vendo? Não tem problema, as imperfeições não tem problema, porque você vai viralizando. Algo que é muito interessante também é que na hora que você for cortar o bico do saco de confeitar, é bacana você cortar todos do mesmo tamanho, para não dar diferença de quantidade de chantilly na hora que você vir fazendo por volta do bolo, né? Na hora que você estiver fazendo essa parte, de passar por toda a volta do bolo. Porque se for um bico um pouquinho mais grosso, ele vai sair um pouco mais de chantilly do que a parte de baixo. Agora, se tiver cortadinho do mesmo jeito, então fica ideal, né? Fica bacana, não vai ficar com excesso. Então a cor de cima, quando você vir com a espátula, não corre o risco dessa cor vir com aquele monte de excesso de chantilly e borrar a parte de baixo. Tá vendo que ali elas estão unindo bem rapidinho, bem simples? Porque tem essa diferença. Eu usei o mesmo corte embaixo e o mesmo corte em cima. Por isso que elas já deram uma... Por isso eu acho interessante fazer assim dessa forma para não ter tanto trabalho. Ali eu não me preocupei porque não tinha encostado ainda, né, a divisória delas. Porque que nem eu falei pra vocês, vou vir com uma outra espátula, então não tem problema. Tô me preocupando em alisar o topo, porque eu não gosto de ficar passando muita espátula das laterais quando são duas cores, pra não borrar e não misturar essas cores, né, pra não ficar aquele manchado feio. Então já tô me preocupando com a parte de cima pra não ter tanto trabalho nas laterais. Tá vendo que eu falei que quando eu passasse a espátula juntaria? Tá vendo? A segunda espátula, que é essa com a textura. Então as minhas cores elas já se uniram. Eu tenho só tomar cuidado para esse excesso que tá na minha espátula não ficar encostando no bolo e manchar. Então ali eu tô limpando, ó, tá vendo? Se você for precisar passar novamente essa espátula de textura na lateral, o ideal é que você lave ela ou pelo menos passe um papel toalha nela bonitinho pra limpar, por conta de ter duas cores ali, você tá mexendo com duas cores diferentes. Então, pra não estragar o trabalho, é sempre bacana fazer dessa forma. E isso foi exatamente o que eu precisei fazer pra poder vir novamente com a espátula no meu bolo. Ali eu vi que tinha uma imperfeição, então eu optei por passar novamente a minha espátula, até porque aqui, né, em cima ainda faltava consertar um pouquinho. Então eu vou vir com a minha espátula de textura certinho, vou tomando cuidado, tá vendo, para essas cores não se misturarem. E eu vou repetir esse processo até eu ver que tá bacana ali, que ficou lisinho do jeito que eu gostaria.
Esse detalhe da textura que tá ficando no bolo não tava me agradando muito. Eu acho esse detalhe muito bonitinho quando é um bolo branco, mas com esse bolo com duas cores eu não estava gostando de jeito nenhum. Eu tentei ali alisar, tentei mexer, tava finalizando a parte de cima, mas mesmo assim eu não tava gostando muito desse detalhe, não achei que ficou bem marcadinho. Então daqui a pouquinho vocês vão ver que eu opto por mudar o lado da espátula. Tem outro ladinho que eu gosto muito e que ele deu um pouco mais de destaque nesse bolo, então eu achei bem mais bacana. E eu fiz essa troca no último momento ali, porque realmente eu não tava me agradando com a decoração desse bolo, não achei que ficava marcadinho. Essa parte do alisamento do topo também não tem muito segredo, eu usei a espátula reta mesmo pra fazer, porque eu tava só alisando, eu não estava com as quinas imperfeitas, eu tava com o centro do meu bolo imperfeito mesmo. Então eu aliso ele todinho e todo o excesso que tem vai vir sempre para minhas quinas, então automaticamente eu vou ter que passar a espátula nesse bolo pra poder arrumar essas quinas aí. Aí agora que eu mudo de espátula, olha como faz diferença. Agora eu consegui sentir a diferença ali de um rosinha mais claro para um rosinha mais escuro. Os dois tons são bem claros, mas eu consegui ter essa percepção de diferenciar. Eu achei que ficou mais bacana. E para esse bolo eu também amei essas bordinhas imperfeitas. Eu achei que ficou muito bonitinha. Então eu optei por não alisar essas bordinhas da parte de cima. Deixei para fazer esse efeito mesmo. E no topo do meu bolo eu optei por fazer a espiral, que é bem simples também. Você pega a ponta da espátula, segura e vai girando a bailarina bem de leve. E depois é só tirar a espátula de cima que fica a espiral bem perfeita. Agora com o bolo todo liso, a gente vai fazer a limpeza da bandeja, né? Porque essa parte também é importante. Vamos passar toda a espátula raspando assim de leve para não danificar a nossa bandeja. E vamos tirar esse excesso que tem de chantilly nela. Esse chantilly a gente pode usar para outras coisas, tá bom? Que é apenas o chantilly que sobrou mesmo do excesso da nossa decoração. Depois que a gente tirar todo esse excesso com a espátula, que é a grande parte, a gente vai pegar um papel toalha ou um guardanapo. Vai dobrar ele certinho, formando uma pontinha, e essa pontinha a gente vai usar para limpar toda a bandeja, tentando chegar o mais perto possível do bolo, mas que não encoste, porque essa decoração já é a nossa decoração final. Então se a gente encostar, vai danificar. Aí vamos ter que fazer novamente com a espátula, vir preenchendo ali com um pouquinho de chantilly e arrumando a falha que a gente acabou fazendo. Então, para evitar isso, tem que tomar muito cuidado. Sentiu que tá passando o guardanapo ou o papel toalha e já tá com bastante excesso na ponta, retira esse papel, tira o excesso, pode pôr na bandeja ali, porque você pode usar novamente. Ou senão, você pode trocar também o guardanapo, virar o ladinho, da mesma forma que eu tô fazendo ali. Agora, para facilitar, como tá muito perto do meu bolo, eu vou vir com a espátula raspando, porque assim eu vou tirando esse excesso de próximo da minha decoração e não corre o risco, né, de eu acertar ela e danificar. Aqui eu já tô com o meu bolo já limpinho e eu vou vir colocando o nosso topo. Esse topo eu mesma que fiz, a encomenda eu peguei próximo do final de semana e a gráfica ela acaba não pegando encomendas de topo no final de semana. Então, para não perder a encomenda, eu opto por eu mesmo fazer. Se vocês quiserem ver como que eu faço esses topos, como que eu corto, como que imprime e tudo mais, deixa um comentário aqui embaixo, porque a gente pode estar fazendo um vídeo mostrando para vocês todo o passo a passo de como que eu faço esses topos, como que eu edito, qual o programa que eu uso. Então já deixa um comentário aqui embaixo se você gostaria de ver vídeos sobre o topo de bolo também. Ali eu tô colando o topo na frente do meu bolo. Toda vez que eu faço esse processo, eu sempre colo uma fita atrás do meu topo. Porque o chantilly, ele transfere a cor dele para essa imagem se você não tiver uma proteção entre os dois. E acaba danificando a sua imagem. Então essa imagem vai ficar borrada, não fica bacana. A cliente, ela pediu para mim colocar essa imagem também, que é uma frase, na verdade, ela pediu para personalizar. Então eu consegui colocar certinho, imprimir e ficou desse jeito. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o bolo já finalizado para vocês com o topo. Já vai deixando um like pra gente, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo e se tem alguma decoração que vocês gostariam de ver ou algum tema que vocês queiram que a gente traga aqui, tá bom? Comenta aqui embaixo que a gente vai tentar fazer o vídeo sim. Ali já tô finalizando de colocar os topos em cima, né? Tô vindo com o nome da cliente, a idade
E tem vários outros topos pequenininhos com relação de compras, né? Que é o tema do nosso bolo, compras. Vou terminar de colocar todos os nossos topos, que eles têm algumas imagens de batom, de maquiagem. Como é um bolo feminino, é para uma moça também. Aí ela me pediu também para fazer dessa forma, colocar bolsa, colocar essas coisas assim que remetem a compras femininas, né, no caso. Ali tô finalizando, vou colocar o último e já vou mostrar pra vocês como é que ficou o bolo. Prontinho. E o bolo ele ficou assim, tá vendo? As duas camadas bem leve de cor rosa, né? Um pouco mais claro, um pouco mais escuro. As bordinhas imperfeitas, do jeitinho que eu gostei, né? A espiral em cima. Todos os topos estão bem juntinho, mas não fica um acúmulo, não tá com muito excesso de topo. Tá vendo ali a espiral que deu um detalhe? Eu não queria fazer ele liso. O nome da cliente, a idade. E ele ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aqui pra gente. Um beijo e até a próxima!